Olá a todos. Hoje no nosso canal, na nossa série A Essência dos Ensinamentos do Cristo, iremos falar sobre a parte em que Jesus fala em que devemos negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguirmos. Então, isso acontece em Lucas 9, 23, né? Vamos meditar sobre essa parte, porque é muito interessante. Muitas pessoas acreditam que o cristianismo não se liga a outras religiões, a outras formas de expressão religiosa, né? Principalmente os orientais. As pessoas fazem distinção muito grande. E essa é uma das partes, eu considero uma das mais importantes, que mostram que é o contrário, que o cristianismo, na sua essência, não como foi trazido, mas em sua essência, ele comunga, vamos dizer assim, dos ensinamentos também orientais, etc. Por exemplo, o budismo e outras religiões orientais ensinam o desapego para que se chegue à iluminação. O Cristo também ensina o desapego, quando por várias vezes ele ensina que nós larguemos o nosso ego, ou seja, que nós lutemos contra os costumes sociais, lutemos contra as vontades interiores, como ele está dizendo nessa parte, onde devemos negar a nós mesmos, quando lutemos contra a avareza, a riqueza, né? O orgulho, a vaidade, esse tipo de coisa toda. Então, isso é também desapego. Claro que as religiões, principalmente as ocidentais, pregam o cristianismo de uma forma que faça com que nós acreditemos que o certo é dogmatizar, cultuar, né, se apegar ou barganhar com a divindade. Mas o Cristo, em essência, ele não ensina isso. Ele ensina que o caminho da salvação, ou da iluminação, ou da evolução, chame como quiser, ele ensina que esse caminho ele vem através do desapego, e não do apego. Nem do apego a ele, nem do apego a instituições religiosas, nada disso. Então, para falar dessa essência, né, desse ensinamento, vamos ler uma parte de Lucas 9, 23. Então, o Cristo dizia a todos, né, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Antes do item 23, foi perguntado quem Jesus era, né? No item 20, Lucas 9, 20, pergunta-se, mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro, disse, és o Cristo. Alguns diziam que ele era Elias, era João Batista, ou seja, esse povo já acreditava que ele poderia ser um profeta que já tinha morrido, ou seja, a reencarnação de alguém. Só não vê quem não quer, né? Tem várias explicações teológicas para desmentir isso, essa questão reencarnacionista, mas não tem como. Porque se esses profetas do passado fossem o Cristo ressuscitado, então já não seria chamado de Cristo, já não teriam visto o nascimento, o crescimento do Cristo, já seria ressuscitação, né? Seria a volta no mesmo corpo. Então, se as pessoas acreditavam que ele poderia ser um daqueles antigos, então essas pessoas tinham uma noção de reencarnação. Lembrando que a palavra reencarnação não existia naquela época. Mas eles acreditavam que era possível retornar. E o Cristo não desmentiu. Apenas o Cristo disse que não era João, que não era Elias, etc. Né? E o Cristo não disse assim, isso tudo é mentira, isso é balela, gente. Pô, não vai por aí não. Isso não existe, eu sou Cristo e tal.
Não, ele só disse que ele era o Cristo, que ele não era nenhum dos outros, né? Então, o próprio Jesus, ele disse aqui no item 22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, etc., seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Então percebemos que isso tudo, além da vinda do Cristo ser uma mensagem de superação, né? Além do Cristo ter vindo para ensinar a gente como se comportar para nos iluminar, evoluir, ele também veio por uma questão de ele mesmo ter que se iluminar, ter que se purificar cada vez mais. Então, para se purificar, ele tinha que passar por coisas que mostrassem, que carimbasse o desapego total dele nas coisas da matéria. Então, ele diz no item 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, carregue sua cruz e siga-me. Ou seja, e continuando aqui no item 25, ele diz assim, que aproveita o homem que ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Então, vamos lá. Dá licença. O que acontece? Negar a si mesmo, que o Cristo está dizendo, é negar as vontades do próprio ego. É negar os apegos e as questões sociais que estamos apegados nesse mundo. Então, por exemplo, eu não consigo viver sem celular. Para que eu me ilumine, eu tenho que me desapegar do celular. Ah, fulano de tal me olhou de cara feia e eu fiquei com raiva. Para que eu me ilumine, eu tenho que aprender a olhar essa situação de outro ângulo e não alimentar a raiva em mim. Ah, eu adoro mostrar o meu corpo, mostrar as coisas que eu tenho, ostentar, né, a palavra que se diz hoje em dia, nas redes sociais. Vamos falar de uma forma mais atualizada, né? No Instagram, no Facebook, seja lá o que for. Essa vaidade, essa ostentação, se eu quero me iluminar, se eu quero me salvar, entre aspas, como diz os evangélicos e os católicos, se eu quero crescer, me espiritualizar, eu tenho que me desapegar dessas coisas. Ah, eu vivo a vida para ser bonitão, saradão, etc. Vaidade. Não que você não tenha que correr atrás da sua saúde, mas viver a vida em prol de algo, apegado a algo, é um vício e é vaidade. Principalmente quando de respeito à beleza, essas coisas. Então, eu tenho que me desapegar dessa vaidade para então, eu tenho que me equilibrar dentro dessa situação para então eu me espiritualizar, me purificar, etc. Então, todos os sentimentos, pensamentos e emoções que são correlacionados, são apegados a coisas materiais, materializadas, a costumes culturais, a formas de pensamentos presas no mundo, né? A formas de comportamento também. Tudo isso me prende cada vez mais ao mundo material. Quando eu me desapego, eu me torno mais leve para subir, vamos dizer assim. Sabendo que a nossa verdadeira vida não é a vida física, é a vida espiritual. O verdadeiro mundo não é o mundo físico. Nós passamos por essa matéria para que ela sirva de ferramenta para o nosso crescimento. Não devemos nos apegar à própria ferramenta. Não devemos nos apegar à matéria e às coisas. Ela só deve servir para o nosso crescimento e desenvolvimento
espiritual e energético, porque somos seres eternos. Entende? Então, o próprio Jesus, quando ele fala de negar a si mesmo, ou seja, negar as vontades do ego, né, ele está falando de desapego. E tanto é que ele fala que adianta você ganhar o mundo e prejudicar a si mesmo, ou algumas frases, algumas traduções dizem ganhar o mundo e perder a alma. Por quê? Você vai ficar preso nas coisas materiais, cria-se sofrimentos para si mesmo e também para os outros ao se prender nessas coisas materiais e atrasa-se ao crescimento espiritual. Então lembremos dessa necessidade de desapego. E nesse sentido ele fala, negue a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. A cruz simboliza sofrimento. Então, na frase que lemos aqui, ele diz, carregue dia a dia sua cruz. Se desapegar é dolorido, é sofrido. Não tem como você se desapegar sem sofrer. Eu sou uma pessoa que eu adoro, por exemplo, vamos dar um exemplo. Adoro um bolo. Um exemplo bobo, né? Adoro um bolo de chocolate. Todo dia minha mulher faz bolo de chocolate e bota lá para mim na mesa. Só que eu sei que se eu comer demais, eu posso desencadear uma diabetes, porque eu já tenho uma tendência genética a diabetes. Um exemplo. Então eu sei que eu comer demais, eu vou me prejudicar. Mas eu não aguento. E aí eu me deixo levar pela minha vontade materializada, minha vontade interior. E como bolo todo. Então, o que acontece? Eu estou preso, estou apegado a esse sentimento, a essa energia, a essa vontade materializada. Eu me desapegar significa eu lutar contra a própria vontade e manter o equilíbrio, ou então nem querer mais. Doutrinar tanto a minha mente, o meu coração, doutrinar tanto a minha vontade que eu me desapego totalmente daquilo ali. Isso é um exemplo bobo, né? Usando a referência do bolo, mas que podemos abrir um leque para todos aqueles tipos de coisa na nossa vida em que somos apegados. Sejam a pessoas, sejam as coisas. Muitas pessoas confundem apego com amor. Amor não é apego. Amor não é apego. Então, eu não preciso ser apegado a alguém para demonstrar que eu amo. Isso também é uma forma de equilíbrio. Eu gosto de alguma coisa que eu sei hoje em dia pelos estudos que é negativo no sentido energético e espiritual. Então, vamos dizer assim, um adulto que gosta de filmes adultos. Eu gosto de filme adulto, eu sou viciado aí na internet e ver coisas adultas. Ora, isso é prejudicial. Por mais que eu goste, que eu tenha esse apego, esse vício, eu tenho que me doutrinar para desapegar, desmaterializar aquilo ali. Eu me acostumei, eu gosto de mentir. Existem pessoas, vamos lá, existem pessoas que se acostumaram a mentir e que gostam de mentir. E que usam a mentira, criam situações, criam cenas, histórias totalmente na mente delas, mirabolosas, para dizer algo, para dizer que é importante. Então, a pessoa que fala, eu já tive um carro desse. Nunca teve, mas fala para se dizer. Então, isso é um problema psicoemocional. A pessoa tem que se conhecer para, então, se desapegar. Buscar o equilíbrio, se desapegar. Então, veja como um trabalho de evolução, de crescimento espiritual
e de purificação espiritual, ele não é um trabalho fácil. Você tem que se conhecer. Que para muitas pessoas, essas questões passam tão despercebidas que nem existe. Então a pessoa vai, faz o que tiver que fazer, vive viciado, vive já se alimentando dessas mesmas energias, porque eu posso agregar a esse tipo de comportamento, de pensamento, sentimento e emoção, posso agregar consciências extrafísicas, ou seja, obsessores, ampliando isso tudo. Então a questão do bolo, por exemplo, a pessoa já tem a vontade, pode existir uma consciência extrafísica querendo sugar o desejo da pessoa, não sugar o bolo, mas sugar o desejo, sugar o prazer da pessoa, né, ao comer o bolo, ampliando aquela vontade. Então a luta da própria pessoa é maior. Ah, mas a culpa é do obsessor que ampliou, que se não ampliasse eu conseguiria. Não, a culpa é sua porque abriu espaço. A culpa é sua porque não está criando, não está treinando para ter força superior a desse obsessor. Lembre que o dono da sua mente e do seu corpo é você. Esse obsessor, ele tem sua parcela de culpa, que pode ser obsessor, que pode ser encarnado ou desencarnado, porque se existe uma pessoa que sabe que você tem uma tendência a ter diabetes, sabe que você quer segurar aquela vontade, se doutrinar, e essa pessoa fica te instigando a comer, então ela também é um obsessor naquele momento. Naquele momento, tá? Vemos então que a obsessão ela tem um momento, ela pode durar isso aqui de tempo, pode durar só isso aqui de tempo. Tudo vai depender da sua força de vontade também. Vamos dizer que 90% da força tem que ser sua, interior. Sua força interior. Então percebemos que o trabalho de modificação não é fácil. Muitas pessoas querem uma oração que... eu quero uma oração para me deixar menos agressivo. Eu quero uma oração para que eu tenha mais paz. A oração auxilia? Sim, auxilia. Auxiliar não significa fazer por. Ou seja, a oração não vai fazer por você. Ela vai te auxiliar naquela força. A oração é um meio de treinamento onde você se alimenta das forças divinas para que você tenha a força de superação. Para esse tipo de coisa, ela funciona assim. Então, devemos nos conhecer primeiro, para então lutar contra as coisas. Devemos fugir das coisas do dia a dia. Os monges budistas são mais fáceis, monges zen, porque o monge zen, ele não tem a tentação. O monge zen não vai no shopping, o monge zen não olha uma menina de biquíni, não olha um rapaz com corpo bonito, o monge zen não está vendo chamadas na televisão que estimulem certas coisas, não está ouvindo música que estimule. Então, para o monge zen é mais fácil. Então eu tenho que me fugir da sociedade. Não. Para o monge zen é mais fácil? De uma certa forma, sim. Olhando por esse ângulo, sim. Porém, se ele não desenvolver nessa vida, não conseguir ter uma força de superação tal, ele vai voltar em outra vida num ambiente mais social, para que ele treine, para que ele coloque em prática aquilo que ele diz ter treinado no passado. Fiquem tranquilos, porque a vida nos proporciona os locais onde devemos treinar as nossas virtudes. Se você pede paz, a paz ela não vai vir numa bandeja. Você vai ser colocado num ambiente de confusão, porque é necessário que você treine a sua paz. Ninguém ganha paz de graça. A gente treina a paz. As virtudes, elas são, vamos dizer assim, sementes
que são plantadas dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, e que devem ser regadas por nós mesmos para que então elas cresçam. Então, não existe a pessoa que é orgulhosa deixar de ser orgulhosa assim. Ela tem que treinar. Mas fulano era assim, entrou para a igreja, mudou. Fulano não mudou por dentro ainda. Ele está no processo de treinamento. Ele está se contendo. Respeitemos o momento dele. Já conheci muitas pessoas que, não vou generalizar, né? Lógico. Porque para cada um tem um tempo. Então, esse que eu conheci pode estar num determinado tempo e outro já está num outro tempo, onde realmente conquistou algo. E outro não chegou o tempo dele ainda conquistar ainda. Então, a gente não tem como avaliar a verdade do outro. A gente pode analisar, né? A gente não pode bater o martelo. Mas conheci pessoas que, por exemplo, entrou para a igreja e deixou de beber. Sim, deixou. Mas ainda sente a necessidade, a vontade. Pô, eu sinto tanta vontade de beber, mas eu tenho que me segurar porque minha vida está melhor. Então a pessoa não mudou. Ela está se contendo. Isso é uma forma de treinamento para que ela se purifique. Está perfeito. Deixe ela no momento dela. Deixe ela treinar. E você tem que descobrir a sua negatividade, aceitar e começar a treinar as virtudes, que são contrárias a essas negatividades. Então, eu sou uma pessoa que me estouro à toa. Comece a se conter e busque na oração força para se conter. Comece, ao mesmo momento que se contém, observando de outro ângulo a mesma situação. Porque do momento que você observa só naquele ângulo, o sentimento vai vir. Então, se eu acho errado fulano se vestir de preto, e quando eu vejo alguém de preto, aquilo me gera raiva. Se eu continuar com essa forma de pensamento, posso orar o que quiser, posso fazer a macumba que quiser, posso fazer o que quiser, que não vai mudar nada dentro de mim. Eu tenho que começar a mudar minha forma de pensamento. Mas não tem nada a ver o preto e tal. Eu tenho que fazer por menos para que o meu coração e a minha mente comece a trabalhar de uma forma diferente também. Por isso Jesus falou assim, é necessário que um homem morra, tal. Entende? Então, é necessário, muitas vezes, você se permitir deixar acontecer o problema, para que você possa ter a prática daquele sentimento que você vem treinando. Então não adianta ter o bolo lá e eu brigar com a minha mulher para não fazer mais o bolo. E ela vai e faz. E eu brigo, não quero que faça mais o bolo, que não sei o que esse bolo me chama a atenção. Não, deixa ela fazer. Eu que tenho que me modificar internamente. Então uma pessoa fez isso, aquilo que eu acho errado. Deixa ele fazer. Desde que não venha prejudicar terceiros, né? Desde que não seja algo muito grave. Então deixa ele fazer ou ela fazer. E você se modifica interiormente. Fulano me traiu. Pessoa vai me trair. Minha mulher, meu marido, sei lá, vai me trair. Vou ficar perseguindo. Relaxa a mente. Se tiver que trair, vai trair. Deixa trair. No momento que você descobrir, toma a sua decisão e segue o seu caminho. Você tem que mudar internamente. A pessoa, ela tem que, enquanto ela não entende que aquilo é errado, então deixe que ela faça o errado, porque ela vai receber o karma
daquilo mesmo que ela fez. E não é você que tem que cobrar o karma dela. Deixa a própria vida, toma os seus meios de acertar as situações. Ah, então você deixar acontecer, você bobo, você otário. Que uma pessoa que deixa o outro bater na cara, uma pessoa que deixa o outro montar nela é otário. Olha, você realmente tem que colocar na sua vida o seu modo de ser, né? Eu tenho que mostrar a minha atitude. Eu tenho que criar uma barreira, opa, no sentido positivo, tá? Opa, daí pra lá é seu, daqui pra cá é meu, daqui pra cá você não me passa não. Não vai me montar, me sacanear não. Né? Só que essa barreira, ela tem que ser colocada sem sentimento de raiva, de mágoa, sem energias negativas, sem sentimentos negativos. Isso é muito difícil. Do momento que for criar sentimentos negativos, é melhor você deixar que a pessoa ultrapasse o seu lado. Por isso Jesus falou, oferecer outra face. Não resistais ao mal. Deixa acontecer. Você que tem que se tornar tranquilo. Você que tem que se tornar como água, fluido. Deixe o que tiver que passar, passar. Deixe passar, porque do momento que você cria sentimento negativo, você retém. E retém de uma forma ilusória, retém dentro de você, criando doenças, criando várias coisas. Então, deixe. Por quê? Porque o seu mundo não é o material. Esse mundo não é o verdadeiro. O verdadeiro mundo é o mundo espiritual, é o mundo dos sentimentos, das emoções. Se eu estou com um sentimento negativo, quando eu sair do corpo físico, eu vou para um lugar negativo. Se eu estou preso a sentimentos torpes, pesados, raiva, angústia, quando eu sair da matéria, eu vou para um lugar pesado. Porque é questão da natureza das coisas. Não é uma imposição divina nem religiosa. É uma questão da natureza. É como se fosse um imã. Precisa ninguém controlar. Você é atraído para onde está a sua carga maior. Então, se minha carga maior é angústia, você é atraído para lugares angustiantes. Se minha carga maior de sentimento, emoção, pensamento, ou seja, de energia, se minha carga maior é o medo, você é atraído para lugares de medo. Posso receber algum merecimento de auxílio? Posso, mas isso não quer dizer que eu não tenho que trabalhar o meu interior. Então, coloquemos isso na cabeça. Nosso mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Não devemos nos prender. Então, nesse sentido, Jesus fala que devemos negar a nós mesmos. No sentido de negar ao próprio ego. Espero que eu tenha auxiliado todos os meus irmãos com esse vídeo. Deixem seus comentários, compartilhem, indiquem temas para que nós possamos explorá-los. Deixe aí nos comentários algum tema. Daniel, eu queria saber sobre esse tipo de coisa. Eu vou estudar, vou pedir auxílio aos mentores e vou tentar ao máximo falar de uma forma ecumênica, universalista. Muita paz a todos.